Gente, esse é um momento muito especial pra editora Pipoca Nanquim, galera. Vocês não têm noção. Olha, depois de sermos a primeira editora brasileira a publicar o Hiroshi Hirata no Brasil, o maior autor de mangá de samurai do Japão, nós agora também somos a primeira editora do Brasil a publicar o Shotari Shinomori, tido como o rei dos mangás do Japão, mano! Meu Deus, isso merece uma salva de palmas, gente. Pelo amor de Deus. Galera do céu, pra quem tá acompanhando a gente aqui agora e não tá ligado em quem é Shotaro Ishinomori, fique neste vídeo e fazendo isso, no final você vai estar embasbacado falando assim, como eu nunca conheci esse cara antes. E mais, como esse cara nunca antes saiu no Brasil. Um cara que no Japão é tido como o único a fazer frente com o deus dos mangás, Osamu Tezuka. Abaixo de Tezuka está apenas Shotari Shinomori. Um é o deus do mangá, o outro é o rei dos mangás. Fala em voz alta o nome das pessoas que a gente já publicou aqui, dos mangakas que a gente já publicou aqui. Osamu Tezuka e Hiroshi Hirata você já citou. Olha o resto da galera que a gente tem no catálogo. Pelo amor de Deus, fala aí em voz alta pra eu me deliciar. Hirohiko Araki, Nossa Kanta senhora. Kahama, o Alexandrinho. Junji Ito. Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi. Eu vou ter um treco. E agora vem, a gente tem o deus do mangá no catálogo e também o rei dos mangás. E não é com qualquer obra, mano. O mais louco é isso. Porque essa obra que nós estamos lançando é a Hokusai, biografia do Katsushika Hokusai. Quem é esse cara? É um dos artistas japoneses mais importantes de todos os tempos. O maior ilustrador do Japão, o cara é histórico. O pintor mais influente do Japão inteiro. Ele influenciou o mundo todo das artes. Então, olha o tamanho disso, Bruno. A gente tá falando de um quadrinho do Ishinomori, que é o cara que mais fez páginas de quadrinho no mundo. Ele detém esse recorde, daqui a pouco a gente vai falar disso. Ele tá é no uma recorde sumidade, Guinness. tá no Guinness. Ele é uma sumidade no Japão e em todos os outros lugares onde ele é publicado, fazendo a biografia do Hokusai, que é um cara absolutamente lendário. O cara que criou o termo mangá, Danny Boy. Exatamente. Essa palavra exatamente. existe porque o Hokusai criou, velho. Eu tenho certeza que se colocar na tela agora aquela imagem da grande onda, todo mundo aí do outro lado vai reconhecê-la. Vai falar, eu já vi essa imagem em algum lugar. É do Hokusai. E se a gente colocar na tela agora a imagem desse personagem aí, ó, todo mundo vai saber quem ele é, porque todo brasileiro conhece o Kamen Rider. E a importância do Kamen Rider pro Japão, nós já vamos explicar já já. É uma das criações do Shotari Shinomori, uma das inúmeras criações que ele fez. Como eu falei, ele tá no recorde Guinness, mas depois a gente fala mais disso daí. Vamos agora falar da nossa pré-venda, porque Hokusai, a biografia em mangá, volume único, já está em pré-venda por um valor inacreditável. Galera, nós estamos falando de um mangá desse tamanho aqui, ó. Aqui, ó, eu tô com o recado da Adolf na minha mão. 612 páginas. Olha aqui, olha o tamanho. 612 páginas. É exatamente o tamanho do primeiro recado a Adolf. O segundo recado a Adolf é um pouco maior. Eu tô com o boneco. Olha o boneco aqui, galera. Olha isso, mano. Olha isso. Olha o papel. Papel pólen de alta gramatura. Vai ter, como de praxe, do selo Drago de mangás aqui da editora, sobrecapa com verniz localizado. Olha esse projeto gráfico de sobrecapa, gente, que a gente fez aqui em conjunto com o Guilherme Barata, que nos ajuda com as capas da editora. E a capa por baixo, maravilhoso demais. Essas capas, inclusive, com ilustrações retiradas dos tankobons originais, porque lá no Japão saiu originalmente nesses 3 volumões aqui, ó. Bonito pra caramba. E aí, galera, tudo isso, 612 páginas, com esse capricho e esse acabamento gráfico. Marcador de página, hein? Marcador de página, hein, Draguinho? Marcador de página exclusivo também. Danny Boy, quanto que tá custando comprando na pré-venda? R$ 89,90 é o preço de capa. Mas aqui, pros meus amigos, pra você aí do outro lado, 30% de desconto se levar agora. R$ 62,90. R$ 62,90
pra ter Ishinomori fazendo a biografia do Hokusai. 612 páginas de um mangá excepcional, histórico, lindo, maravilhoso, no padrão Pipoca e Nanquim. Gente, na boa. Na boa, na boa, na boa. Você vai na banca de jornal agora, pegar mangá padrão, de acabamento padrão, com papel de menor gramatura e tal. Com 200 páginas, você paga R$29,90. 2 mangazinhos desses, praticamente, você tem o Hokusai na tua casa. Com tudo isso que nós falamos, uma história feita por um gênio. Qualquer texto que você vai de Shotaro Ishinomori é dito pela... Não somos nós, não. É dito, o cara era um gênio, tal qual Osamu Tezuka, fazendo a história de outro gênio, que é o Hokusai, velho. É um negócio histórico pros mangás, assim, vocês não têm noção, mano. É o cara que criou o termo mangá, que foi crucial pro desenvolvimento dessa mídia. Sendo feito por um gênio dos mangá, velho. Você vai ter isso na sua coleção. É coisa pra fã de mangá nenhum deixar passar. Não tem como você deixar passar um negócio desse. E o mangá é sensacional, velho. Não é aquele tipo de biografia didática que te enche o saco de ler e tal. Uma história linda, é maravilhoso. A forma como ela é feita é absolutamente sensacional. Picotando a vida dele, né? Você vê ele jovem, depois você vê ele velho, aí volta pra ele um pouco mais jovem. Tudo no final fazendo sentido, sendo um final coeso. A mensagem do final, inclusive, é arrepiante, cara, quando chega no final. Bruninho, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que é errado a gente escolher filho, né? É muito errado isso. Mas é muito errado. Mas eu acho, na minha opinião, guardadas as devidas proporções de tudo, é que é o melhor mangá que a gente tá lançando. Pro meu gosto pessoal, cara. Eu lembro quando você mandou pra mim a revisão, né? Porque vocês dois revisaram, e aí foi pra mim, né? Porque eu coedito junto da Gabi Cato, né? Então eu sou o último a ler e aprovar tudo. O Ale mandou assim, ó, simplesmente sensacional. O melhor mangá que nós já publicamos. O Ale mandou isso no e-mail, cara. O Ale mandou isso. É absolutamente brilhante, é lindo. A forma como a narrativa da história é conduzida é demais. A arte é um desbunde. Mano do céu, é muito bonita, cara. E é uma história que ela te captura, cara. Você imerge no período do Hokusai lá, você dá um mergulho dentro do período dele e tantas outras nuances da época. O período Edo. Exato, o período Edo. E tantas outras nuances da época vão ficando claras pra você, e tantas coisas você vai descobrindo que vão correndo marginalmente a história dele. Cara, é um espetáculo, cara. Um espetáculo. Isso de escolher filho, Alexandre, eu vou te falar. Pra mim, o melhor mangá que nós já publicamos, é muito chato falar isso, né? Mas, já que entramos nesse assunto, é o Recado a Adolf. O Recado a Adolf, pra mim, eu acho sensacional. Mas, o próprio Osamu Tezuka, no final do Recado a Adolf, ele faz um texto de como ele ficou doente e tal, ele não conseguiu concluir a obra do jeito que ele queria. Ele queria fazer uma obra até maior e tal. Então, existem ressalvas a respeito de Recado a Adolf, né? Colocadas ali pelo próprio autor, e ressalvas que eu até concordo. Com relação a Hokusai, dá pra dizer, assim, sem exagero, não é porque nós somos a editora, não. Quem lê vai concordar com a gente depois. Dá pra dizer que é impecável. Não há ressalvas. É impecável. A condução da narrativa é impecável do começo ao fim, cara. É um desbunde o quadrinho. Narrativamente falando, artisticamente falando, tudo impecável. Vou contar uma história aqui pro público, que é a seguinte. Esse mangá, eu comecei a ler, só que a gente tava tão atarefado aqui, mas tão atarefado de coisas, que a gente tinha que dividir ações. E na verdade, eu ia ler só o início do mangá na hora de fazer a revisão, e depois ia passar para outra pessoa. E eu simplesmente não consegui parar de ler. Você lembra disso, Bruninho? Que eu te mandei o primeiro arquivo do PDF, eu li numa toada só. Não deu. Eu mandei pro Bruno, falei, Bruno, não dá pra eu parar de ler, eu vou te mandar tudo agora. Espera. E aí eu passei o dia inteiro lendo e, meu Deus. O Ishinomori é um mestre da narrativa, cara. Aí você imagina ele fazendo um mangá de um cara que ele idolatra, um mangá assim, pelo qual o tema ele tem uma paixão muito grande, e ele se reflete muito, ele vê muito da vida dele, do Hokusai. É ele fazendo essa história. Um mestre da narrativa fazendo uma história pela qual ele é apaixonado. Você fica completamente fisgado. E a coisa de ser uma biografia não cronológica, saltando no tempo, isso é muito legal, porque você fica muito curioso. O mangá já começa com o Hokusai nos últimos minutos de vida, né? E aí você fala, caramba, olha isso, pra onde vai agora? E depois vai pra juventude, passa pra não sei o que e tal. E você não consegue largar. A vida do cara é tão fascinante, tão importante, tão repleta assim de momentos que mudaram a história da arte,
feita por um cara tão bom, com um desenho tão bom, com uma narrativa tão excepcional, é impossível largar, cara. Assim, na questão dos gostos pessoais, o meu gosto ele é super pendular, assim, varia muito, cara. Eu não consigo escolher, ser taxativo, escolher o melhor mangá, o melhor quadrinho aqui da nossa editora, não, porque o gosto muda bastante, né? Mas sem dúvida nenhuma... Ainda mais que a gente tem Satsuwa Gishidei, Preço da Desonra, Último Voo dos Borboletas, Exato. Tomie, é muita coisa boa. Exato, mas assim, Hokusai é sem dúvida nenhuma o mangá mais histórico que a gente já publicou, assim, e mais importante, por ser o primeiro Ishinomori do Brasil. Mano. Recado Adolf é fundamental, puta, é maravilhoso, é uma obra-prima, feito pelo Tezuka, né, a gente ama, vejam os nossos vídeos aí, o quanto a gente é apaixonado por esse cara. Mas já tinha sido lançado aqui no Brasil. É um resgate nosso. O Ishinomori é... Pipoca e Nanquim apresentando pra esse mercado, gente. Chega a me dar raiva, porque precisou da gente em 2021 lançar o Ishinomori, sendo que ele é reconhecido no Japão há dezenas de anos. Ele é importante há muito tempo. Eu leio mangá no Brasil desde antes da Conrad lançar aquele primeiro dela em formato oriental, que foi o Cavaleiros do Dragon Ball. Desde antes eu já li o Rama, que saía em formato... ocidental, tá, o Akira colorido. Aí você vê o nascimento da indústria de mangá no Brasil, né, do jeito como a gente conhece hoje, lá em 2000. Eu tava na 8ª série, mano, na 8ª série. E eu fui acompanhando isso até hoje, eu coleciono, tenho aqui do meu lado uma coleção imensa de mangá. Mas quando eu comecei a acompanhar, pra mim era inimaginável que um dia eu ia contribuir pro avanço disso aqui no Brasil, cara. Porque a gente trazer o Ishinomori pra cá é um avanço. Eu lembro quando lançou esse livro aqui, ó, a Conrad trouxe, faz tempo já, mangá Como o Japão Reinventou os Quadrinhos. Você folheia esse livro aqui, você dá de cara com trocentos artistas sensacionais que quando você olhava essas páginas, essas referências a eles, você falava assim, meu Deus do céu, naquela época, né, que pena que o Brasil só lança, né, no começo, coisas que tem anime, coisas mais populares. Eu queria muito ver esse tipo de coisa, obras desses caras importantes e influentes para desenvolvimento dessa cultura lá no Japão. Eu quero ver isso aqui, mano. E a gente hoje trazendo isso aqui, isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável, velho. Eu não acredito no negócio desse, mano. Eu vou te falar uma coisa, cara. O que você comentou é muito sério, porque parece que a percepção era justamente essa. Durante anos, você só publica coisas que têm um diálogo com a televisão, com o anime, com o que está sendo mostrado e tal, e meio que subestimando o público, né? Ah, um Ishinomori, um Hokusai não vai vender? Que história é essa, cara? Uma obra séria não vai vender? Durante anos foi a retórica aqui. Tinha pouquíssimas coisas assim publicadas de uma envergadura séria mesmo, no naipe de um lobo solitário, saca? De alguém falar assim, vamos lançar esse negócio. Que talvez não tivesse saído se não tivesse todo aquele diálogo com o mercado norte-americano, se não tivesse os filmes. Esse tipo de coisa, que nem o Danielzinho falou, irrita. É irritante mesmo. Sabe uma coisa que é sensacional, Drago? Você pega esse livro da Conrad aí e você fica embasbacado falando, puta, queria saber mais desses artistas e tal, né? Sim. E é muito louco pensar que todos esses artistas desse livro, eles de alguma maneira se relacionam com o Shotaro Ishinomori. Porque o Shotaro Ishinomori, ele é um ser assim incontornável. Ele é uma influência incontornável para a linguagem dos mangás. Para vocês terem uma ideia, você pensa assim nos gigantes, né? Ah, Go Nagai. Go Nagai foi pupilo do Shotaro Ishinomori. Você pensa no Akira, Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo era um fã declarado do Shotaro Ishinomori. Falou que Akira foi totalmente inspirado no Gemon Wars. Então, quando você pensa nos grandões mesmo, nos medalhões já bem publicados aqui no Brasil, todos eles de algum jeito beberam na fonte Shotaro Ishinomori. E é desse cara que a gente tá falando, bicho. Uma das bases dos quadrinhos. E o próprio Ishinomori foi pupilo do Osamu Tezuka, cara. Tá tudo ligado, né? Eu mesmo mencionei agora há pouco que eu li a Rama antes da Conrad lançar as coisas, né? Rama é da Rumiko Takahashi. A Rumiko Takahashi já declarou pra todo mundo que o primeiro mangá que ela leu, que inspirou ela a querer ser desenhista, foi o Cyborg 009, do Shotaro Ishinomori, mano. A gente falou aqui que a gente tem no catálogo também Rohan no Louvre, do Hirohiko Araki. O Hirohiko Araki, naquele livro teórico dele sobre mangás, ele cita o Ishinomori como a maior influência pra ele. A forma como ele desenha combates e como ele trabalha as onomatopeias em suas obras foi totalmente retirada das obras do Shotaro Ishinomori, mano. Todo mundo que nós acabamos mencionando aqui, de alguma forma, tem seu início de carreira no Ishinomori. E o Ishinomori não tava no Brasil. Como é que impressionante, Drago. E assim, é impressionante pensar
pensar na nossa trajetória como fã, nossa trajetória como colecionador de quadrinho, por que a gente gosta tanto dessas coisas? Por que a gente gosta tanto de cultura pop? Aí você fica lembrando do seu passado, você fala, o que eu via na televisão, o que meus pais me apresentaram, o que meus amigos deram de presente. Aí você lembra de, eu lembro perfeitamente de assistir Black Kamen Rider na Manchete. Eu via o Machine Man, Bandeirantes, depois foi pra Record, aquele Biocrossers que passava na Globo, Patrine. Tudo Ishinomori, bicho. Velho. Na época eu não sabia. Eu não sabia que ele era o criador disso tudo. Vocês assistiam Kamen Rider, eu assisti Spectrum Man, cara. Mas tá tudo ali, né? Verdade, tá tudo ali no final das contas, né? Uma coisa leva a outra. E Spectrum Man é sensacional também. Muito bom. Clássico. Maravilhoso. Clássico dos clássicos. A gente tem que fazer mais programa, inclusive, dessa época dos Tokusatsu no Brasil, porque foi uma época sensacional mesmo, cara. E o Ishinomori tá lá. E a gente tava falando da obra, né, do Hokusai, como ela é foda, como ela é impecável narrativamente. Cara, o que mais me deixou de queixo caído, além das histórias, dos capítulos serem amarradinhos, serem perfeitos e tal, e de você ter o privilégio de acompanhar a trajetória do Hokusai escrita por um cara brilhante desses, é a forma como ele encaixou as ilustrações do Hokusai na obra, cara. Sim. Quando ele tá falando, tá contando uma história, de repente você vira a página, vem um desenho do Hokusai, e você fala, caralho, ele escolhe certinho os desenhos do Hokusai pra complementar as coisas que ele tá querendo dizer, narrativamente impecável. Isso. E às vezes ele coloca, Drago, não necessariamente muito explícito. Ele não explica por que colocou aquela imagem lá. Às vezes é mais na área do sensitivo do que do óbvio, né? É muito louco. Aí você fala assim, olha, então esse tema está por trás dessa ilustração. Qual que será que é o link aqui? Isso dá uma profundidade pra leitura, bicho. Demais. Assim, maravilhosa, impressionante. O que ele faz, na verdade, Danielzinho, é um recurso que galerias de arte fazem. Porque quando você pega um artista sendo exibido, as pinturas do artista vão contando uma história. Tem uma ordem, né? Exatamente. Então ele utiliza a própria pintura do Hokusai como um recurso narrativo para contar a história da biografia dele. É incrível, cara. Sensacional. E a nossa tradutora aqui, a sempre sensacional, Drick Sada, ela faz notinhas de rodapé sobre cada quadro pro público brasileiro poder saber qual é o nome daquela obra que tá ali na página. No final da obra, tem aquele glossário riquíssimo que a gente sempre faz. Quem lê Recada Adolf, quem lê o Satsuma Kishiden, quem lê O Preço da Desonra, quem lê O Último Voo das Borboletas, essas obras mais históricas, nossa, todas elas têm aquele glossário no final que é imprescindível para você ler direitinho e absorver mais daquilo que o autor tá passando. Aí tem texto do próprio Shotaro Ishinomori no final. É uma edição, cara, que assim, nos enche de orgulho mesmo, velho. Puta vida, bicho. Gente o texto do Ishinomori é muito legal, muito elucidativo, porque é importante frisar que ele fez uma biografia do Hokusai, só que não, assim, extremamente acadêmica, pegando tudo da vida do Hokusai, transpondo pra quadrinhos. Ele foi, assim, ele se baseou na vida do Hokusai e fez de uma maneira bem leve e solta, assim, sabe? Tanto é que ele fala nesse pós-fácil, ele fala assim, ó, nesta quadrinha tentei dar foco a um lado que, em contraste com as suas obras, é pouco explorado e muito fascinante na biografia de Hokusai, o lado da sua personalidade, iluminando-o com a luz da minha imaginação, baseado, mas não muito, na cronologia que apresentei nas páginas anteriores. Então ele pega o que ele gostava, ele pega o que inspirava ele ali vindo do Hokusai e faz essa história, levemente baseada na vida. Então assim, não entendam isso como uma cartilha ou uma biografia propriamente, a rigor assim, do Hokusai, mas entenda como a visão do Ishinomori sobre esse artista excepcional, né? Até porque o Hokusai tem várias abordagens a respeito da vida dele, como foi, são coisas muito antigas, então alguns fatos se perdem, outros são controversos, tem discussões e dissidências acadêmicas sobre determinados momentos da vida dele e tal. O Ishinomori não se prende em nada disso, é uma coisa muito mais do coração mesmo, né? Mas ele coloca ali os momentos mais importantes, fundamentais da vida do Hokusai, né? Que é um cara impressionante, né, mano? É um cara que, desde o início, era dedicado única e exclusivamente para as artes. Pra bem ou pra mal, né? Porque isso fez ele ser um pai meio ausente, não um marido tão muito bom, porque ele não se importava, não ligava muito pras outras coisas. Ele queria saber de desenhar, de desenvolver o seu estilo. E ele a cada vez que ele tentava evoluir como artista, ele queria mudar de nome. Então ele é cheio de pseudônimo, a ponto de as obras dele, você às vezes vê uma obra assinada por uma outra pessoa no Japão e aquele nome é do Hokusai e às vezes a pessoa nem sabe de tanto nome que ele teve. Lá por 50 anos de idade que ele foi assumir de fato
o nome Hokusai, cara. Sim. Aí tem uma cena brilhante lá, quando ele já tá famoso, já tá ganhando dinheiro pra caralho fazendo as ilustrações dele como Hokusai. Ele é convidado pra desenhar na frente do Shogun. E aí ele sente uma pressão imensa, ele tá de frente pro Shogun. Ou é o Shogun ou é o Imperador, acho que é um Shogun. E ele tá de frente, ele vacila e espirra tinta e tal, e o Shogun não fica muito impressionado com ele e percebe que aquela tinta que ele sem querer espirrou e depois ele fez parecer que foi algo proposital, na verdade foi um negócio que ele disfarçou muito bem. Aí o Shogun fala isso pra ele, aí ele fala, não, eu não acredito, realmente... Eu sou mundano ainda, eu não sou nada, eu preciso começar de novo, eu preciso começar tudo do zero. E aí um cara que já é super renomado decide começar tudo de novo, pra se reinventar completamente, mano. A biografia dele é simplesmente sensacional de acompanhar, porque ele nasceu em 1760 e morreu em 1849. Então ele viveu muito mais do que a expectativa de vida do japonês naquela época, que beirava ali 50 anos, né? E ele sempre foi inquieto, como o Bruno falou, ele sempre quis fazer arte. Aqui nesse livro aqui, ó, o Imageria, do Rogério de Campos. Esse livro é excepcional porque o Rogério perfila e traça os principais nomes por trás do nascimento das histórias em quadrinhos. Então tem gente do mundo inteiro, de tempos assim bem antigos, e um deles é o Hokusai. Aí ele separa um trecho aqui que diz o seguinte, cara. Aos 75 anos, Hokusai fez este balanço do seu passado e do seu futuro. Desde os 6 anos, eu tinha o hábito de desenhar todo tipo de coisa. Ainda que tivesse produzido numerosos desenhos até os 50 anos, nada do que fiz antes dos 70 é digno de qualquer atenção. Aos 73, comecei a entender a verdadeira forma dos animais, insetos e peixes, e a natureza das plantas e das árvores. Por isso, aos 80, terei progredido mais, e aos 90, estarei próximo da essência da arte. Com 100 anos, atingirei um nível magnífico, e aos 110, cada ponto e cada linha estarão vivos. Gostaria de pedir para as pessoas que viverão mais que eu, para que observem no futuro o quanto tenho razão. Hokusai viveu até os 89 anos, sempre desenhando. Um de seus 30 pseudônimos foi Gakurojin Manji, o velho louco do desenho. Dizem que no leito de morte comentou: se eu tivesse mais 5 anos, teria virado um grande artista. Danielzinho, você disse que você chamou o Hokusai de uma personalidade inquieta. Eu diria que além de ser inquieto, ele era implacável, cara. Ele era um daqueles espíritos raros que ele não consegue estar satisfeito nunca. Ele era extremamente autocrítico, ele sempre ouvia espaço para melhorar. Ele não ligava para dinheiro, ele não ligava para relações afetivas, ele não ligava para as críticas das outras pessoas, ele não ligava para nada disso. Ele era o seu maior crítico, cara. Ele era uma personalidade muito rara nesse mundo. Ele é tipo o que o Miyamoto Musashi era pra arte da esgrima, da espada, ele era pra arte das ilustrações, pintura e Perfeito. tal. Era basicamente isso, cara. Na nossa página 456, eu quero ler pra vocês isso, porque ele teve uma época da vida dele já velho, que ele foi pintar o Monte Fuji. Inclusive, tem uma sequência de artes do Monte Fuji absurda, sendo essa que tá aparecendo na tela a principal, né? E ele tinha 2 pupilos na ocasião que não entendiam por que toda hora ele ia desenhar o Monte Fuji. Os caras falavam, o Monte Fuji é o Monte Fuji, ele é igual. Por que você desenha ele toda vez? Desenhou uma vez, desenhou todas, é pronto. Aí na página 456 entra essa aula que ele dá pros pupilos dele, que ele fala assim, ó: o Monte Fuji nunca se apresenta com a mesma aparência. As suas cores e formas mudam de acordo com o lugar e a hora em que se olha pra ele. Não só o Monte Fuji, toda a paisagem é assim. Ela muda de forma e aspecto de acordo com o estado de espírito da pessoa que a observa. Em outras palavras, a natureza também tem vida e, dependendo do espírito do observador, pode ser intensificada ou anulada. Significa que a natureza também tem faces, igual ao ser humano. Tem o visível e o oculto. Portanto, não podemos deixar isso passar despercebido. Ficar desenhando só o que se enxerga não basta. Isso não seria desenhar a verdade. O que precisamos é retratar a face que não se vê. Olha só a visão artística do Hokusai, gente. Que não, coisa era gênio, cara. O cara era gênio mesmo, velho. Ô Bruno, você pensa que essa 36 vistas para o Monte Fuji, ele fez em 1830, ele já tinha 70 anos de idade, bicho. E inclusive dessa série que saiu a monumental
A Grande Onda de Kanagawa, que a gente citou no comecinho aqui desse programa, que se tornou sua obra mais difundida, mais conhecida. É dito por alguns especialistas que é a obra de arte mais reproduzida do planeta inteiro, cara. E é muito louco pensar, cara, que ele tinha realmente um espírito artista. Chega uma hora que ele quer abandonar o próprio nome Hokusai, cara. Ele quer abandonar esse nome. E era um nome muito consagrado, cara. E todo mundo fala, como assim? Tinha gente que queria que ele assinasse com o nome Hokusai, ele não queria mais assinar as obras dele, porque ele já estava em outra. Eu não uso mais esse nome. Ele fala, acho que isso ele já velho, ele fala, aos 90, só penso em mudar novamente o meu estilo. Aí quando eu passar dos 100, viverei apenas pra inovar o meu caminho. É só o que eu desejo. Caraca, cara. Muito louco. E aí as pessoas falavam assim, não, mas se você assinar como Hokusai, eu compro, porque a galera queria provar pra todo mundo que tem uma obra do famoso Hokusai. Mas eu não assino mais como Hokusai, então eu não vou fazer isso pra você. Caraca, cara. E aí os capítulos são muito interessantes por causa disso, né? E o Ishinomori, ele consegue contar essa história de uma maneira muito cativante, cara. O Hokusai, ele é mal-humorado, né? Mas você gosta dele, cara. Você dá risada com ele. A personalidade dele é muito legal. Você compreende as motivações dele, cara. Ele é sisudo e tal, mas você curte ele pra caramba. Fala, caramba, esse tiozinho é bacana, hein, cara? Porreta esse tiozinho, porra. Tem aquele livro que ele faz em parceria com um escritor, né? E a relação entre ele e o escritor dentro do mangá é muito legal, cara. Muito boa. E é legal a gente ver ele desde criança, né? Que ele começou muito pobre, vendendo espelho, né? Ajudando numa fábrica de espelho. E aí ele ficava desenhando no período em que ele devia estar trabalhando e o chefe batia nele e tal. E aí nós vamos pra quando ele decide, do nada, casar e começar uma nova vida. E aí vai pra ele já idoso, depois de tomar aquela dura lá do Shogun. São vários momentos da vida do cara. E também, claro, o Ishinomori mostra um momento em 1814 em que ele cunhou o termo mangá, né? Inclusive, Daniel, você mostrou aí o livro do Rogério de Campos. Esse livro aqui do mangá, Como o Japão Reinventou os Quadrinhos, logo de cara ele também abre falando do termo mangá, criado pelo Hokusai e tudo mais. Assim como esse livro aqui, ó, Quadrinhos, História Moderna de uma Arte Global. Também, logo de cara, buscando as raízes dos mangás, fala também do Hokusai, de como ele criou o termo e tudo mais, né? Não dá pra dizer que ele criou o mangá, porque o que ele fazia, propriamente dito, não era mangá. Ele criou o termo mangá pra falar do que ele fazia, mas o que ele fazia não necessariamente era mangá. Depois acabou evoluindo pro mangá, né? O lance é que ele foi contratado pra fazer uma espécie de manual de desenhos, né? E aí ele começou a publicar isso em 1814 e depois isso foi compilado em vários volumes. No total saíram 15 volumes e foram vários deles publicados depois que ele já tinha morrido. E aí o que ele pensa? Ele fazia, já que são manuais, como é manual mesmo, como são vários desenhos, ele coloca o nome de mangá Hokusai ou Hokusai mangá, que nada mais é que esboços de Hokusai, né? É um compilado mesmo que ele fez sobre diversas facetas da vida japonesa daquele período. Eu tenho essa caixinha aqui, é uma caixinha bem bacaninha, em 3 volumes, que compila parte dessas publicações aí, né? Claro que não tem tudo, porque é uma coleção monstruosa, como eu falei, 15 volumes de desenho pra caramba que ele fez ao longo da boa parte da carreira dele aqui, mas nesses 3 dá pra ter um gostinho. E eu ficava assim, sempre fiquei embasbacado com a arte do Hokusai, porque é um negócio de louco, né? E aqui eles dividem em temas maiores, assim, por exemplo, cotidiano, utensílios de cozinha, animais, tem várias coisas assim, sabe? Lendas, folclore. Tem um que eu gosto excepcionalmente, que é o volume 3, que ele abre com uma coletânea chamada assim, ó, A Compendium of a Craziness, que era só insanidade que o Hokusai decidiu retratar. Ele ouvia umas histórias malucas, assim, cabreiras, ele retratava. Ele queria retratar os demônios folclóricos e tal, e ele desenhava. E tudo isso maravilhosamente bem. E essa cartilha, esses manuais que ele foi publicando, virou uma sensação, uma febre no Japão. Praticamente todos os outros artistas que queriam se embrenhar nesse meio, queriam desenhar, queriam pintar, consultavam esses manuais dele. E por isso a influência dele foi tão grande, né? No livro do Paul Gravett, ele pega como base aqui um estudo feito pelo autor Frederick Schott, que chamava Manga Manga, né, de 1983, né? Aí ele coloca assim, aqui no livro do Paul Gravett. Em seu livro, Schott explicava o significado dos 2 ideogramas chineses que constituem a palavra mangá.
Man, que significa involuntário ou a despeito de si mesmo, e ga, que significa imagens. O termo mangá data do século XVIII e foi usado pelo artista japonês Hokusai em 1814 para designar seus livros de rascunhos excêntricos. Aí numa outra página aqui, ó, ele até mostra alguns desses rascunhos involuntários que o Hokusai fazia, né? Aí o Paul Gravity coloca aqui, ó. Embora raramente narrativos, os mangás de Hokusai, ou rascunhos divertidos, né? Como essas expressões faciais, essas aqui que eu mostrei pra vocês, foram precursores de muito do talento humorístico dos desenhos animados e quadrinhos modernos. Hokusai produziu os rascunhos entre 1814 e 1834. Era um tipo de arte que o Hokusai fazia, digamos assim, livre, leve, solto. Era uma coisa mais espontânea. Eu me arrisco dizer que era um negócio meio de fluxo de consciência, cara. Antes de se imaginar esse termo, antes de imaginar o que tinha por trás do termo, ele simplesmente fazia isso, cara. Era tipo um sketchbook dele, que ele extravasava ali o que ele estava sentindo na hora e ilustrava essas coisas, e caiu no gosto popular, né, a ponto de se tornar manuais de desenhos do período Edo, cara. O que o Hokusai fazia foi considerado como o precursor de um estilo chamado ukiyo-e, que é um estilo de arte do Japão que nada mais é do que uma sequência de imagens que tentam contar uma historinha, né? Aliás, muitas delas eram feitas em rolos de pergaminho que você ia desenrolando e lendo, tipo o que a gente conhece como xilogravuras, né, galera? Ô Drago, o Ukiyo-e também pode ser traduzido como retratos do mundo flutuante e transitório, né? Foi um tipo de arte, cara, que influenciou, assim, muita gente mesmo. Quando a gente fala do Hokusai e fala dos manuais que ele lançou e influenciou os artistas japoneses, isso também passou para o mundo inteiro. Tem um movimento muito interessante aí. Antes de falar do movimento da influência do Hokusai, é importante falar que o Hokusai também foi muito influenciado, né? O que acontecia no período dele era os artistas escolherem uma escola, às vezes um mestre, e seguir aquilo por muito tempo, assim, aquele estilo até o final da vida, né? Fazer carreira naquilo. Como o Hokusai era super inquieto, impetuoso, como a gente falou, mudava de nome o tempo inteiro e tal, ele foi pulando de estilo, ele tentava muitas técnicas diferentes e tal, e inclusive... Passou por várias escolas dessas, passou por várias escolas, e ele absorveu muito de arte de outros lugares. Ele absorveu muito de arte chinesa, ele absorveu também arte europeia, porque tinha um lado dos holandeses chegando no Japão e tal, com artes, com desenhos lá, e o Hokusai muito atento, ele foi incorporando tudo, né? Quando você falou de ter influenciado o mundo e tal, não sei o que lá, as pessoas podem achar exagero, mas nesse momento tinha um comércio muito grande do Japão com o resto do mundo, muita troca de informação. Tem um momento em que o Hokusai toma contato com as tintas holandesas, vocês lembram disso, cara? Sim, muito sim. bacana. Ele fala, olha a maneira como eles fazem isso e tal, e ele abarca isso, ele traz pro estilo dele e passa a fazer daquela maneira também, porque ele considerava que era superior à maneira como eles faziam lá fora, né? É muito legal isso. Então ele se deixa influenciar por muita coisa e depois ele influencia. E aí o movimento interessante que acontece é que em 1855 e 56 rolou na Europa, principalmente na França, o que eles chamaram de japonismo, que eram vários artistas, vários estudiosos ali interessados pra caramba em arte oriental. E aí o Rogério de Campos, inclusive aqui no capítulo do Hokusai, ele fala o seguinte, que é super interessante, ó. Falando sobre a chegada do Hokusai, né? De um livro do Hokusai na França, aí ele cita que o Manet, o Degas, o Pissarro, todos eles foram influenciados, né? E ele fala o seguinte, teria existido o impressionismo se não fosse o Hokusai? A Art Nouveau, Vallotton, Bonnat e os Nabis certamente não. E Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec e Klimt. Enfim, o impacto de Hokusai nas artes plásticas produzidas nos últimos 200 anos é incalculável. Nos quadrinhos, como prova, basta passar os olhos pelas páginas de George McNamara, Hergé e Chris Ware. Então é aquilo, você sente a influência do Hokusai pra tudo quanto é lado. Bicho, é impressionante pensar que o Van Gogh, um dos maiores artistas do universo, foi completamente influenciado pelo Hokusai, cara. É muito doido pensar nisso. Você menciona um Van Gogh, cara, essa semana um Van Gogh foi vendido por 86 milhões de dólares. Essa semana agora, um Van Gogh foi vendido por isso. E esse cara foi influenciado pelo Hokusai, cara. Olha que loucura isso, né?
Ó, eu quero voltar aqui pro livro do Paul Gravity só pra corrigir um negócio que eu falei dos pergaminhos como o Kyoe. Falei bobagem. O Kyoe, na verdade, eram só gravuras soltas mesmo, né? Mas eu lembrei do porquê que eu fiquei com esse negócio do pergaminho na cabeça. Que tem o texto aqui do Paul Gravity que ele fala assim, ó. Outra característica nacional distinta que pode ajudar a explicar por que o mangá no Japão corresponde a quase 40% de todos os livros e revistas vendidos é o antigo apetite de seu povo pela arte pictórica, que, como sugerido pelo texto do Ministério da Educação e Cultura, texto que ele menciona antes aqui no livro, às vezes se aproxima do espírito dos quadrinhos. O crítico de quadrinhos Fusanosuke Natsumi classificou alguma dessas primeiras artes narrativas como pré-mangá. Essas obras remontam a desenhos do século XII, pintados em rolos de papel com até 6 metros de comprimento e colocados em sequência para narrar lendas, batalhas e eventos da vida cotidiana. Os pergaminhos podiam ser também humorísticos. Na época do Hokusai, o material impresso mais barato e acessível ao público, e provavelmente mais próximo ao espírito do mangá, eram as gravuras ukiyo-e, saídas dos bairros boêmios, ou mundo flutuante, até o Danazinho citou antes, né? Entre os séculos 17 e 19, essas impressões, feitas com blocos xilográficos, foram produzidas a centenas, com até 15 cores, e retratavam todos os tipos de assuntos mundanos. Uma gravura podia ser dedicada a uma noite de paixão com uma cortesã, outra à performance de um autor kabuki ou a uma luta de sumô, e outras ainda a observação de belas geishas, cerejeiras ou mudanças de estação, né? Contemplação de prazeres transitórios da vida cotidiana através de gravuras. E o Hokusai fazia demais isso, ele é um precursor desse estilo do ukiyo-e. Também existia o estilo que era o kyozoshi, que eles até colocam aqui, né, que são romances do mundo flutuante, que são páginas narrativas ilustradas. E a gente vê no mangá do Shotaro Ishinomori ele fazendo esse tipo de arte também. Sim. O escritor colocava o texto, ele ia lá e ilustrava. Até eles tinham competição de tem muito mais ilustração do que meu texto nessa página. Sua arte tá roubando meu texto. Aí mas o pessoal só lê por causa da minha arte, não lê por causa do seu texto. Essa parte é muito boa. Essa parte é excelente, até porque eles colocam o editor numa saia justa por causa do pagamento que vai um pro outro, que o Hokusai resolve pedir mais dinheiro, aí o editor resolve tirar da parte do escritor, aí o escritor recebendo e-mail, eles vão brigando, cara, é muito da hora essa parte, cara. E é muito legal que dá pra perceber que é tipo o Ishinomori colocando problemas da vida dele no mangá do Hokusai, né? Por isso que eu acho que ele gosta tanto do Hokusai, porque ele via vários paralelos entre a vida própria dele ali, o que ele vivendo de arte e tal, com o Hokusai, só que muito tempo antes, Essas questões com o editor de mangá, que hoje o pessoal, a gente vê os mangaka passando no Japão, o Hokusai passava na época dele. Pra concluir esse negócio do termo mangá, aí vem o Paul Gravity de novo, né? Então, o que a palavra mangá pode ter significado para o artista Katsushika Hokusai em 1814, quando ele inventou o termo? Significava rascunhos mais livres, inconscientes, nos quais ele podia brincar com o exagero, a essência da caricatura. Hokusai nunca incluiu narrativa em seus rascunhos, mas, se estivesse vivo hoje, poderia reconhecer no mangá moderno um pouco do gosto pelas expressões grotescas, pela comédia física e pelo desenho sem inibições que ele fazia na época. Olha que sensacional, cara! Sensacional, muito da hora. Sensacional demais, assim, mano. É uma vida que impressiona, são números que impressionam, é uma influência assim que a gente não faz ideia, né? É incalculável mesmo. É dito, acredita-se, né, que ele teve mais de 30 nomes, então não dá nem pra saber o tanto de obra que ele fez, porque tem nomes aí que ninguém nem conhece, nem atribui ao Hokusai, e também estima-se que ele fez mais de 30 mil obras durante a sua carreira. É um negócio descomunal. Não à toa, teve uma edição da revista Life que eles elencaram as 100 pessoas mais importantes dos últimos 1000 anos. Hokusai estava lá. Olha só que foda, cara. Gente, é uma obra obrigatória, né? E, aliás, a gente tá tão empolgado que esse programa já tá imenso. A gente precisa se encaminhar pro final com a promessa de depois voltar aqui e falar mais, tanto do Hokusai quanto do Shotaro Ishinomori. Porque, por exemplo, o Hokusai tem um monte de filme bom. Filmes que a gente assistiu, inclusive, pra gravar aqui, não tá conseguindo comentar de tanta coisa que tem pra falar. Tem filme que tá pra sair, inclusive. Cara, a gente tem que fazer uma sessão pipoca do Miss Hokusai, que é uma animação lindíssima, muito bonita mesmo. É um anime, né? É um anime. Vocês têm que assistir aí, porque é muito bonito. E a gente volta aqui a promessa de fazer um sessão pipoca. E agora, em maio de 2021, vai sair um live action sobre a vida do Hokusai mesmo, né? Mais né? Teve um outro documentário que vocês podem procurar. Esse é um pouco mais difícil de achar. No
Nos Estados Unidos saiu com o nome grotesco de Edo Porn, mas fala bastante também da vida desse gênio aí. E o Ishinomori é uma personalidade incrível também. Inclusive, tem na internet aí uma entrevista que foi junto com ele e o Stan Lee, cara. Você vê a visão diferente do mercado norte-americano, na época do Stan Lee, no início da Marvel, e na época que o Ishinomori produzia. E os dois batendo um papo a respeito. O Stan Lee criou o universo Marvel em 1961. E o Ishinomori, já em 63, depois de ter feito vários mangás, ele começou, como a gente falou, em 54, como assistente do Osamu Tezuka, né? Ele escreveu umas páginas de mangá para uma revista shonen lá para ser descoberto e tal, para ser publicado. O Tezuka viu, ficou impressionado com o talento dele e chamou ele pra inclusive morar em Tóquio. Ele foi morar em Tóquio com o Osamu Tezuka em 1956 e foi assistente dele e tal, até sair pra ir fazer os mangás com as próprias pernas aí, né? É dito que o Tezuka nessa época já ficou completamente impressionado com o talento do Shotaro Ishinomori. Falou assim, esse moleque é um monstro. Ele ficava impressionado. E depois, mas isso a gente discute em outros programas no Mês da Nonai do Shotaro Ishinomori, o Osamu Tezuka se viu obrigado a evoluir narrativamente. A se reinventar por conta dos trabalhos do Ishinomori. Pra acompanhar o Shotaro Ishinomori, ele teve que se reinventar. É foda, não é? Ó, as coisas que... Tá escrito nesse livro aqui, né? Desse livrão amarelo aqui. As coisas que o Osamu Tezuka fez em Recado a Adolf, os layouts diferentes de páginas, o próprio tema mais sério que ele abordou, foi pra acompanhar o Shotaro Ishinomori, que não parava de se reinventar, mano. A ponto de fazer o próprio mestre ter que se mexer pra correr atrás. Olha que foda. Aí esse cara, já em 63, ele criou o Cyborg 009, que é tido como a primeira equipe de heróis japoneses, que ele fez até o falecimento dele em 1998, em virtude de uma insuficiência cardíaca, né? Mas além disso, ainda dentro da temática de heróis. Essa série de 98 foi concluída pelo filho dele, Bruninho, não é isso? É, depois disso, o Cyborg 009 foi concluído pelo filho, com anotações que o Shotaro Ishinomori deixou, o Akira Onodera. Aí, galera, os tokusatsus, né, vale a pena ressaltar aqui que no Japão teve 2 booms de tokusatsu, né? O primeiro boom aconteceu de 66 a 67, eles chamam de o Henshin Boom, né? Henshin nada mais são do que os personagens que se transformam para combater inimigos. Então o primeiro Henshin Boom eram personagens que ficavam gigantes, eles se transformavam ficando gigantes, né? Aí foi liderado, né, esse estilo aí pelo Goldar, Ultraman, Ultra Seven e o robô gigante, né? Aí em 71, os estúdios Tokusatsu eles já estavam mais estabelecidos. Aí ocorreu o segundo Henshin Boom, ocasionado por causa de uma criação do Shotaro Ishinomori, o Kamen Rider. O Ishinomori criou o Kamen Rider para fazer ao mesmo tempo em mangá e em série Tokusatsu com a Toei. Foi um sucesso absoluto. A palavra Henshin foi popularizada aí, porque o Kamen Rider gritava Henshin para se transformar. Depois disso, teve esse segundo boom, causado pelo Kamen Rider, mas também vindo pelo regresso de Ultraman e pelo Spectreman, que o Alexandre mencionou aí no começo do programa, né? Então, a palavra Henshin mesmo, que é famosa hoje e define todo esse estilo de personagem, foi popularizada também pelo Ishinomori quando ele colocou o Kamen Rider gritando isso para se transformar. Depois disso, ele não parou no Kamen Rider não, ele criou vários outros. Eu anotei aqui, ó, alguns dos que ele criou. Kikaider e Kikaider 01, que foram tributos ao Astro Boy. Ele se baseou na criação do mestre dele para poder fazer um novo. O Robot Detective, Inazuman e o Inazuman Flash, Kaiketsu Zubat, Henshin Ninja Arashi e outros. O Ishinomori e esses personagens dele foram fundamentais para o desenvolvimento dos tokusatsus nos anos 70 e nos anos 80. Não tem como se dissociar os tokusatsus do Ishinomori. É impossível. É até engraçado pensar que isso lá na frente gerou a franquia de tokusatsu mais popular no ocidente, que são os Power Rangers. Os Power Rangers foram totalmente baseados nos Sentai, que depois o Ishinomori criou também. Depois de ele criar um Henshin Hero, que foi o Kamen Rider, ele criou o primeiro Sentai japonês, que são aquelas equipes estilo Power Ranger, com um herói amarelo, outro herói vermelho, outro herói azul e tal, que se transformam para combater o crime. Esse Sentai ele criou em 1975, 4 anos depois de criar o Kamen Rider, que era o Himitsu Sentai Gorenger, Esquadrão Secreto Gorenger. E na sequência ele já popularizou um segundo Sentai em 1977, que é o Jacker Denkaiki Tai, Equipe Relâmpago Jacker.
Em 1979, o gênero Sentai evoluiu para Super Sentai quando acrescentaram um robô gigante, mas aí já não foi ele que fez. A primeira série que fez isso foi a Battle Fever J. Incluiu o robô gigante, aí virou Super Sentai. Power Rangers nada mais são do que Super Sentai, derivados do Sentai. Criados por quem? Quem criou o Sentai? Shotaro Ishinomori. Olha isso. Então, ao mesmo tempo que o Osamu Tezuka ajudou a desenvolver a indústria de animes, a indústria de tokusatsu não seria a mesma sem a influência do Shotaro Ishinomori. Todos esses nomes que eu falei aqui, todas essas séries, sendo feitas ao mesmo tempo em mangá. Tava na televisão e em paralelo em mangá. O que levou depois o nome dele a ir pro livro dos Record Guinness, galera. Como nós falamos no começo do programa, e agora a gente vem aqui para encerrar o ciclo, porque o cara entrou no Guinness como a pessoa que mais lançou mangá de todos de todo mundo, mano. Haja produção, dito aí que extrapola facilmente mais de 700 títulos. Ele fazia 500 páginas de mangá por mês, mais ou menos. Nossa. É dito, Drago, existe uma estimativa de que ele fez 128 mil páginas de mangá. Todo. Isso, fazendo isso, supervisionando um monte de coisa televisiva, escrevendo trilha sonora, fazendo anime, participando como ator, fazendo várias pontas nesses projetos dele ele atuava igual o Stan Lee atuou no filme da Marvel. Sim. Ele aparecia... Nessa conversa dele com o Stan Lee ele pergunta pro Stan Lee quanto tempo leva pra fazer determinada produção, e o Stan Lee fala assim, a gente costuma fazer isso daí em 2 semanas. E você? Bom, eu faço de uma noite pra outra. De um dia pra noite. Aí a gente começa a dar risada. Caralho, foram 40 anos de carreira. Olha o tempo, tudo que o cara produziu. Danny Boy, ele tinha 2 empresas. Ele tinha a Ishinomori Productions, que criava os personagens pra Toei. Imagina, é tipo você ter uma Daniel Lopes Productions, só com criação sua, Danielzinho. Imagina um negócio desse, velho. O Stan Lee não tinha uma Stan Lee Productions, era a Marvel Comics. Não, ele tinha a Ishinomori Productions, era dele. E ele tinha um estúdio de anime também, que era o Estúdio Zero. As criações dele também viraram vários animes, né? Como o Cyborg 009. Dá pra citar trocentos outros aqui depois. Para pra pensar agora. A gente falou bastante do Hokusai e falamos bastante do Ishinomori. Se você suprimir os nomes e o período de cada um, parece que a gente tá falando da biografia dos mesmos caras. Uma influência global e incalculável, uma produção monstruosa, um artista completamente inquieto, disposto a testar vários estilos, a inovar a arte que ele estava fazendo, dedicado durante muitos anos, detentor desses recordes absurdos de milhares de ilustrações, de páginas e de obras de arte. Parece os mesmos caras. Aí você fala assim, é o Hokusai, outro é o Shotaro Ishinomori. Aí você coloca eles em seus devidos lugares e aí você entende perfeitamente o quanto é especial essa biografia pro Shotaro Ishinomori, sabe? Porque é aquilo que a gente falou, ele se via na vida do Hokusai. Isso é muito louco, cara. E agora a gente traz esse conteúdo pra vocês e a oportunidade de ler o primeiro Shotaro Ishinomori no Brasil, gente. Que é isso, cara? Que coisa maior que essa? Eu não sei pra onde a gente vai a partir daqui, bicho, sinceramente. Eu procurei na Amazon biografia do Hokusai pra comprar. Não vi nenhuma também lançada no Brasil. Na Amazon eu não achei, pelo menos. Então também a chance de você ler a primeira biografia em português aí do Hokusai. Eu não achei nenhuma. Então, e pra deixar o gancho aí pro futuro mestres da Dona Arte do Ishinomori, que vai render um papo maior do que esse aqui até, vale dizer que o Hokusai foi lançado em 1987. Assim como o Katsushika Hokusai se reinventava o tempo todo, o Ishinomori também. Então depois que ele ajudou a popularizar os tokusatsu lá e tal, fez todas aquelas coisas, nos anos 80 ele já foi pra uma outra vibe, ele foi fazer o que ele chamava de mangás didáticos, né? Logo a indústria do Japão percebeu que tinha tanto fã de mangá que era muito fácil você educar as pessoas e colocá-las a par de algum assunto importante através dos mangás, né? A pessoa se divertia e ao mesmo tempo aprendia, né? Então o Ishinomori, ele foi pioneiro nesse desenvolvimento dos mangás didáticos, né? Tanto que teve um que ele fez que chamou Mangá Nihon Keizai Nyumon. Uma tradução livre seria Introdução à Economia Japonesa em Mangás. Ele criou toda uma trama lá pra falar da economia do Japão, né? Isso em 1986, um ano antes de fazer o do Hokusai aqui. Ele mesmo traduziu isso pro inglês e ajudou a publicar nos Estados Unidos, vendeu mais de 1 milhão de cópias logo no começo da publicação ali no Japão, foi um sucesso absoluto e virou objeto de estudo na Universidade da Califórnia, mano. Caramba. Depois disso ele fez um outro que era o Mangá Nihon no Rekishi, que nada mais é do que a história do Japão em mangá. O cara contou a história do Japão inteira em mangá. Quando a galera viu o sucesso que esse tipo de mangá tava fazendo, os milhões de cópias que tava
vendendo, isso rendeu um monte de outras publicações, de outros artistas, outras editoras que foram na onda do que ele tava fazendo. E foi nesse período que ele decidiu contar a história do Hokusai, que agora a gente traz pro Brasil, e também ele fez a biografia do Miyamoto Musashi. Sim, que a gente precisa trazer pro Brasil também, mano. E tudo isso, gente, você pode ler o Hokusai agora por 62, Danielzinho. Quanto que é 62,90? 62,90, bicho. 612 banho. páginas. Meu Deus. Vai tomar banho. É o mesmo, olha, apesar de todo o aumento de papel, do caos que tá a economia aqui no Brasil, é o mesmo preço que a gente cobrou no Recado a Adolf lançado lá atrás, cara. Isso. Não teve inflação aqui na editora POC Nanquim. Olha isso, gente. Pelo amor... Que moleza, senta no colo do Danielzinho. Pô, não vem inverter não, cara. Não tenta dar uma de sabichão, não. Mas vamos encerrar, porque esse programa está longo demais. Eu tenho certeza que o pessoal está já sedento pela chegada do Hokusai. Chega no final de abril, aproveita enquanto ainda tá 30% off. Todas as informações vocês encontram aí na descrição. E a gente uma hora volta aqui, assim que sair o livro e tal, a gente volta aqui pra falar tanto do Hokusai quanto do Ishinomori. Promessa é dívida. Uma hora a gente culpa. A gente sabe que a gente demora a fazer algumas coisas, mas vai sair, né, Danielzinho? Né, Alexandre? Com certeza. Então é nóis, galera. Obrigado, se inscreve Beijo. aí, ativa o sininho e corre pegar essa pré-venda. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.